Outra vez? Bom dia, venho trazer-lhe a palavra do Senhor e o caminho da salvação pela dieta cetogénica. Não, obrigado. Como assim? Não quer a redenção do pecado dos hidratos de carbono, purificar o corpo do açúcar e abraçar o poder do café com óleo de coco em jejum? Não estou interessado. Não está a perceber. Os hidratos de carbono são a origem de todo o mal, de toda a doença. Ou não sabia que Adão ficou diabético com a maçã que Eva lhe deu e que até isso omitiram da Bíblia? Com licença. Deixa trabalhar. A dieta cetogénica ganhou adeptos fervorosos nas últimas décadas que evangelizam pelas redes sociais a sua doutrina alimentar, relatando aumentos de energia milagrosos, saciedade e até perda de peso. Tentador, para mais quando não existe restrição calórica pré-definida associada a este tipo de dieta, mas apenas no consumo de hidratos de carbono. Já nos anos 20 foi descoberto que a restrição severa de hidratos de carbono mimetizava o metabolismo do jejum com um aumento da produção de corpos tónicos. Mas a verdade é que poucos dos que falam parecem entender realmente o processo, o que é realmente a cetose e a sua finalidade fisiológica. E é sobre isso que vamos aqui falar. Trata-se de um mecanismo de sobrevivência que evoluiu connosco para sustentar a vida em períodos longos de escassez e para driblar as limitações da utilização de ácidos gordos como energia, ineficiência em intensidades altas de esforço e sendo não metabolizável pelo sistema nervoso central. Trata-se de uma via metabólica para condições extremas, à qual estamos adaptados sim, mas não necessariamente ideal ou a melhor. A utilização de ácidos gordos como fonte de energia tem então limitações que se manifestam essencialmente a dois níveis. O cérebro não os pode utilizar diretamente, sendo necessária a produção de corpos tónicos como substrato alternativo à glicose em situações de jejum prolongado ou na privação de hidratos de carbono, satisfazendo até cerca de 2/3 das necessidades energéticas do sistema nervoso central. E, além disso, em jejum prolongado ou privação de hidratos de carbono, a taxa metabólica e consumo de oxigênio tendem a baixar como forma de conservar energia e garantir a sobrevivência por mais tempo num ambiente de carência. Os ácidos gordos necessitam de mais oxigênio para serem oxidados do que a glicose ou do que os corpos tónicos. A relação entre o dióxido de carbono produzido e o oxigênio consumido é menor, o que se define como o coeficiente respiratório. Dessa forma, os corpos tónicos apresentam-se como a única alternativa viável e capaz de sustentar esforços a uma intensidade superior quando o VO2 aumenta, seja, por exemplo, fugir de um predador numa situação extrema. E quais são então os requisitos para entrarmos em cetose? Restrição calórica muito severa ou privação total de alimento ou um consumo baixíssimo de hidratos de carbono e substratos glucogénicos, portanto, que gerem glicose. Nestas condições, o rácio de insulina-glucagina baixa substancialmente e a taxa de beta-oxidação hepática torna-se proporcional ao fluxo de ácidos gordos para o fígado, sejam eles alimentares ou provenientes do tecido adiposo que os liberta a uma taxa crescente. A inibição sobre a enzima que executa o transporte de ácidos gordos para a mitocôndria é então aliviada nestas condições de baixo rácio insulina-glucagina, a carnitina para a amiltoil transferase 1 e eles passam facilmente para a matriz onde são beta-oxidados proporcionalmente ao fluxo. A beta-oxidação gera grandes quantidades de acetil-CoA, que em condições normais condensa com o oxaloacetato no ciclo de Krebs e integra então o ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Mas, em situações de privação de hidratos de carbono, os níveis de oxaloacetato baixam, uma vez que se trata maioritariamente de um derivado do piruvato, produto da glicólise, o que reduz a velocidade do ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo de Krebs. Assim, grande parte do acetil-CoA não tem forma de seguir por esta via e é canalizado para a produção de corpos tónicos, nomeadamente o acetoacetato, que, na sua maioria, é reduzido a 3-hidroxibutirato, um substrato mais estável e resistente à degradação espontânea da corrente sanguínea. Isto porque uma grande parte do acetoacetato é também descarboxilado à acetona, volátil e causador do hálito frutado, característico dos indivíduos em cetose. Posteriormente, o acetoacetato e o 3-hidroxibutirato são novamente convertidos em acetil-CoA noutros tecidos, que é mobilizado para a produção de energia pelas vias metabólicas tradicionais. O fígado não os utiliza eficientemente como fonte de energia, uma vez que não expressa a enzima limitante do processo de reconversão à acetil-CoA. Tratando-se de um órgão, então, essencialmente produtor e de distribuição para outros tecidos não glicodependentes em exclusivo, como o músculo esquelético, cardíaco e uma parte das células cerebrais.
Portanto, os requisitos para a produção de corpos tónicos passam pelo consumo muito limitado de glicose, hidratos de carbono ou substratos glucogénicos, como alguns aminoácidos metabolizáveis em piruvato e oxaloacetato. Os aminoácidos podem ser agrupados em duas famílias: os glucogénicos, quase todos, e os cetogénicos, metabolizáveis apenas em acetil-CoA, a lisina e a leucina. O tripsofano, isoleucina, tirosina, fenilalanina e trionina podem ser glucogénicos e cetogénicos em simultâneo. Para que a cetose seja possível, não só o aporte de hidratos de carbono tem de ser baixo, como o de proteína não deverá exceder os 15 a 20% do aporte energético total. Caso contrário, a produção de glicose no fígado continua elevada e prioritária e a integração do acetil-CoA derivado da beta-oxidação no ciclo de Krebs mais eficiente, atenuando a produção de corpos tónicos. Apenas 1,75 gramas de aminoácidos glucogénicos são necessários para sintetizar 1 grama de glicose. Por exemplo, num cálculo muito grosseiro, um homem de 80 kg com consumo de 2 gramas por quilo de peso de proteína ingere cerca de 160 gramas no total. Descontando cerca de 15% de aminoácidos exclusivamente cetogénicos numa dieta tradicional, podemos aí gerar perto de 80 gramas de glicose no limite. Junto a um consumo residual alimentar de 30 gramas e o que é gerado a partir dos aminoácidos derivados da proteólise muscular, é mais do que suficiente para que alguns indivíduos não entrem em cetose. Ainda em 1928, Heimbecker verificou que nos esquimós de Baffin a cetonúria era mínima, mesmo substituindo com uma dieta exclusivamente à base de foca, rica em gordura, mas também em proteína. A glicose derivada dessa proteína alimentar era suficiente para prevenir a entrada em cetose. Em pessoas com dietas muito pobres em hidratos de carbono, na verdade, a cetose parece variar inversamente com a quantidade de proteína consumida. Podemos caracterizar o processo cetogénico em 4 fases distintas. Numa primeira fase, a glicose exógena é esgotada e as reservas de glicogênio hepáticas severamente diminuídas, até menos de 20%. Há necessidade de aumentar a produção de glicose no fígado, gluconeogênese, à custa de aminoácidos provenientes ou da alimentação ou da degradação do tecido muscular esquelético. Nesta fase, a 2, pode prolongar-se por alguns dias e é marcada por um aumento da adrenalina e da noradrenalina contrarregulatória devido à hipoglicemia, quantificando-se um ligeiro aumento da taxa metabólica e dissipação de calor associada à ineficiência da neoglucogênese e aumento da atividade simpática. A insulina continua a descer, a glucagina e o cortisol a subir, aumentando o fluxo de ácidos gordos para o fígado, ao mesmo tempo que o oxaloacetato disponível diminui. A produção de corpos tónicos aumenta na fase 3 e começam a ser usados pelo tecido muscular como fonte de energia e parcialmente também pelo cérebro. A necessidade de aminoácidos precursores da glicose é atenuada, uma vez que há um aumento do glicerol disponível, também ele gluconeogénico. O catabolismo muscular diminui, em grande parte também pela redução dos níveis de T3 e aumento da hormona do crescimento, que ocorre em simultâneo em situações de stress e privação energética ou de hidratos de carbono. O cortisol desce também e o seu efeito catabólico aliviado pelo aumento da hormona do crescimento que estimula a sua inativação periférica em cortisona. Numa fase adaptada, a fase 4, o tecido muscular volta então a usar ácidos gordos como substrato preferencial, poupando os corpos tónicos para o cérebro, que satisfaz até 2/3 das suas necessidades por esta via. A pouca glicose disponível, e que é produzida essencialmente através do glicerol, fica reservada para as células glicolíticas exclusivas, como as da medula renal e os eritrócitos. Os níveis de corpos tónicos atingem o equilíbrio nos 4-6 milimolares e a taxa de oxidação de glicose desce de 35-40 gramas por hora em repouso para menos de 10 gramas por hora. Em indivíduos diabéticos, com produção praticamente nula de insulina, os níveis de corpos tónicos podem alcançar os 10-14 milimolares, induzindo cetoacidose, uma condição de urgência hospitalar e potencialmente fatal, mas que não se verifica em indivíduos saudáveis. Em condições normais, os níveis de corpos tónicos são muito baixos, na ordem dos 0,1 milimolares, cerca de 40 vezes menos do que quando estamos em cetose induzida por dieta ou jejum. Durante um processo de jejum prolongado associado à cetose, a perda de azoto e massa muscular vai sendo atenuada com o tempo. A taxa de excreção de azoto urinário diminui, sinal de uma desaceleração do catabolismo proteico. Se considerarmos que só o cérebro utiliza cerca de 150 gramas de glicose por dia em média e que são necessários 1,75 gramas de aminoácidos para produzir 1 grama de glicose, muito rápido seríamos literalmente consumidos. Já percebemos que, o avançar do tempo, o glicerol assume o papel principal precursor de glicose, reduzindo a necessidade de aminoácidos do músculo esquelético. O aumento da hormona do crescimento parece essencial para esta atenuação do catabolismo,
potenciando diretamente a lipólise no tecido adiposo, libertação de glicerol e atenuando também a proteólise muscular. Sabe-se que a inibição da hormona do crescimento com a administração de inibidores, como a somatostatina, aumenta a excreção de azoto urinário em mais de 50%, evidenciando o seu papel protetor do tecido muscular em privação energética ou de hidratos de carbono. Não exerce um efeito anabólico de todo, mas apenas reduz a taxa de perda de músculo, ou então desapareceríamos no ápice. Uma das hormonas que mais sofre então, com o impacto da restrição energética ou de hidratos de carbono severa é a leptina. Ela é produzida essencialmente pelos adipócitos brancos, de forma constitutiva, contínua, mas também sob estímulo agudo da insulina. Entre várias ações centrais e periféricas está o controle da homeostase energética. Quando a leptina aumenta, há um incremento do dispêndio energético por estimulação da atividade simpática e aumento da T3 e também uma indução de saciedade. Por outro lado, em situações de déficit energético, ou quando os níveis de insulina caem, a leptina tendencialmente baixa com impacto negativo no dispêndio energético. Numa dieta cetogénica restritiva, os níveis de leptina podem cair para menos de metade ao final de 8 semanas. É verdade que qualquer dieta hipocalórica que induza a perda de peso leva a uma quebra dos níveis de leptina, embora não tão acentuados comparativamente ao impacto desse déficit calórico associado à restrição de hidratos de carbono. A menor produção de leptina está na base de grande parte das alterações e adaptações que ocorrem na cetose com o objetivo de conservar energia e tornar o metabolismo mais eficiente, nomeadamente a redução da produção de T3, hormona tiroideia mais bioativa. Verifica-se uma redução da atividade das diunidases 1 e 2 com a consequente inibição da conversão da T4, menos ativa em T3, de 5 a 12 vezes mais ativa do que a T4. A inibição de T3 facilita então a retenção de azoto muscular com menor catabolismo proteico e a evitar dissipações de energia fúteis sob a forma de calor, portanto tornamos mais eficientes. A privação de hidratos de carbono está também muitas vezes associada a distúrbios na produção de hormonas sexuais. Em situações extremas e ambientes hostis, a reprodução passa obviamente para segundo plano em prol da sobrevivência. A leptina controla a produção de GnRH no hipotálamo, a hormona que estimula a produção de LH e FSH a nível da hipófise anterior. A inibição destas gonadotropinas leva a uma redução da produção de testosterona, em particular nos homens, e estradiol e progesterona no caso das mulheres. É comum encontrarmos alterações negativas nestas hormonas em indivíduos sob restrição prolongada de hidratos de carbono. Os baixos níveis de insulina tendem também a proporcionar um aumento dessa HBG e consequente redução da fração livre de testosterona. No caso das mulheres, estas alterações são mais evidentes nos distúrbios do ciclo menstrual e eventual amenorreia hipotalâmica. Em contexto clínico, é também muito comum encontrarmos estas alterações em indivíduos com uma dieta cetogénica, mas não só. A restrição calórica por si tem um efeito semelhante no sistema hormonal. Mas não nos esqueçamos que a indução de cetose através da restrição de hidratos de carbono é precisamente uma forma de gerar e acelerar as adaptações ao jejum como forma de potenciar a utilização de substratos energéticos alternativos. Estas alterações hormonais não devem ser vistas como patológicas, na verdade são a melhor resposta do organismo a um contexto. Esse contexto é que pode não ser o ideal. Há muita controvérsia relativamente à eficácia das dietas cetogénicas para a perda de peso e melhoria da composição corporal, embora a literatura seja relativamente clara nessa matéria. A utilização desta estratégia para a perda de peso é antiga e os primeiros relatos remontam a finais do século XIX. Vários estudos foram feitos entre os anos 50 e 70 e alguns mais recentes com o ressuscitar deste modelo pelas mãos de Atkins e outros. No entanto, a evidência não deixa dúvidas de que quando o aporte de dispêndio energético são controlados, com estudos em unidades metabólicas, não há diferença significativa entre uma dieta cetogénica e normoglucídica no respeito à perda de massa gorda. É um facto que no período inicial em que o indivíduo transita para uma dieta cetogénica, há uma perda de peso rápida, mas que não se traduz em melhoria da composição corporal. Essa redução de peso está associada à perda de água pela redução das reservas de glicogênio. Em média, um indivíduo tem 400 a 500 gramas de glicogênio reservado, que retém 3-4 kg de água no tecido muscular em condições de euidratação. Assim, muito rapidamente se perdem 2-3 kg no período de dias, mas que não se traduzem em perdas de massa gorda. Na verdade, uma dieta restrita a hidratos de carbono é diurética por natureza. A redução dos níveis globais de insulina leva a maiores perdas de sódio na urina e água, acentuando a perda de peso, mas não uma melhoria efetiva da composição corporal. E estudos mais recentes, em unidades metabólicas, sugerem que no período de adaptação à cetose, que pode durar entre 7 a 15 dias, em média, as perdas de músculo são muito acentuadas devido à necessidade de alocar aminoácidos musculares para sustentar a gluconeogênese, efeito que se dilui sim na fase adaptada. As dietas cetogénicas para a perda de peso baseiam-se também na hipótese insulínica da obesidade
falaciosa e errada à partida. A insulina é de facto uma hormona que estimula a reserva de gordura no tecido adiposo, a formação de ácidos gordos a partir da glicose e impede a libertação dos ácidos gordos presentes nos adipócitos. É, no fundo, uma hormona anabólica e anticatabólica. É verdade que, ao baixar os níveis de insulina, a lipólise e os ácidos gordos livres em circulação aumentam. No entanto, isso não significa que a sua oxidação seja superior às necessidades energéticas e o que não se usa entra em ciclos fúteis de lipólise e esterificação no tecido adiposo. Eu ganho dinheiro todos os meses e não é por isso que sou rico. O que interessa é o saldo. Além disso, a insulina não é absolutamente necessária para a reserva de ácidos gordos provenientes da alimentação dos adipócitos, que representam de longe a maior fatia dos lípidos reservados nestas células. Os próprios adipócitos segregam uma proteína, a ASP, proteína estimulante da acilação, que assegura a captação dos ácidos gordos dos quilomicra de forma independente da insulina. Portanto, sim, mesmo sem hidratos de carbono e com níveis baixos de insulina, é possível e eficiente o processo de captação e resterificação dos lípidos provenientes da alimentação, mesmo com uma maior lipólise. Isto para além da ação inibidora central da insulina a nível do apetite, que muitas vezes é tida em desconsideração. Os estudos em ambulatório não são tão claros como os trabalhos em internato, dando espaço a alguma especulação à medida de preconceitos e crenças quanto ao modelo alimentar ideal. Uma análise global da literatura pode sugerir que as dietas mais baixas em hidratos de carbono, mesmo quando não cetogénicas, são mais favoráveis a curto prazo, até cerca de 6 meses. No entanto, analisando mais a fundo, chegamos à conclusão que essa potencial superioridade se relaciona com uma redução espontânea do consumo energético, que pode ser explicada de duas formas. Em primeiro lugar, os grupos alocados com uma dieta low carb tendem a ter mais suporte da equipa que investiga e muitas vezes o grupo controle ou normoglucídico é deixado com uma dieta próxima daquela que é habitual. A adesão à restrição calórica é obviamente superior no grupo com maior apoio. Mas para além disso, existem algumas questões fisiológicas que devem ser tidas em consideração. Nomeadamente, a maior facilidade em manter a restrição energética controlando a ingestão de hidratos de carbono. Estudos com indivíduos obesos, tendencialmente insulino-resistentes, apontam para uma maior facilidade em controlar as oscilações da glicemia com o consumo de hidratos de carbono até 40% do total energético. As flutuações da glicemia são monitorizadas por correceptores no cérebro que percepcionam grandes variações de amplitude como uma quebra de energia, acionando mecanismos de aumento de apetite para restabelecer os níveis. Assim, há uma redução espontânea do apetite que permitirá um maior controle da ingestão calórica. Mas reforço que para este fim não é necessário um consumo de hidratos de carbono dentro dos limites da cetose. Estamos a falar de 40%, o que não é assim tão pouco. É verdade que em cetose o indivíduo tende a ter maior controle sobre o apetite. Quem já experimentou um jejum prolongado também sentiu isso, sendo por vezes mais fácil não comer nada do que comer pouco. O jejum mais longo relatado na história foi de 382 dias, no indivíduo obeso mórbido, que perdeu 120 kg, um caso real, publicado em 1973. As suas reservas permitiram mantê-lo vivo em cetose durante todo esse tempo, sem enlouquecer de fome. Não só pela manutenção da glicemia constante e baixa, mas principalmente pela menor produção de grelina, uma hormona de efeito orexígeno, e pelo aumento da colecistoquinina, que também se parece verificar em cetose. Pensa-se que os próprios corpos tónicos possam ter um efeito anorexígeno a nível central e dessa forma facilitar a estabilização do apetite e uma redução espontânea do consumo energético, por mais contraintuitivo que possa parecer, dado o elevado consumo de gordura. Mas a verdade é que os estudos são consistentes nesta redução voluntária do aporte calórico, embora em ambulatório exista sempre uma tendência para menor adesão com o passar do tempo em dieta, seja ela de que tipo for. Não existe uma vantagem metabólica e, no fundo, tudo se resume ao balanço energético. Mas isto não significa que seja o melhor método para manter uma relação músculo-gordura favorável, e já lá iremos. O problema é que com o retorno a uma dieta normoglucídica, tudo o que se perdeu tende a voltar e o apetite muito difícil de controlar. O refeeding dispara a grelina, a fome aumenta e o consumo calórico também. Há uma inibição da utilização de hidratos de carbono como fonte de energia devido à menor atividade adaptativa da piruvato desidrogenase. O glicogênio muscular aumenta, arrastando água para o músculo e o peso sobe. Os níveis de insulina também vão aumentar, promovendo uma maior recaptação de sódio a nível renal. Mais água é retida, o peso dispara. A probabilidade de ficarmos iguais ao que estávamos antes é grande e em pouco tempo, se não piores, porque perdemos alguma massa muscular, como iremos ver. Num estudo publicado em 2018, avaliou-se o impacto da composição corporal de uma dieta cetogénica sem déficit calórico, 39 kcal por quilo, comparativamente a um regime normoglucídico e isoenergético com 55% de energia derivada de hidratos de carbono. Ambas as intervenções forneciam 2 gramas por quilo de proteína e os grupos seguiam um protocolo semelhante de treino resistido.
Os resultados indicam que mesmo com condições de excedente energético, proteico, e com treino de força, a dieta cetogénica não permitiu ganhos de massa magra, ao contrário da intervenção normoglucídica, onde se verificou um incremento significativo em cerca de 3%. Na verdade, até se perdeu músculo em cetose hipercalórica. Apesar de todo o buzz nas redes sociais, ganhar músculo em cetose será um fenómeno raro em indivíduos com experiência de treino, mesmo com consumo proteico elevado. Não só o ambiente hormonal é desfavorável, com redução dos níveis de testosterona total, livre de insulina, facilitando o catabolismo, como os baixos níveis de glicogênio e status energético muscular negativo tendem a inibir a síntese proteica. Os níveis de glicogênio são sensores da energia muscular e, quando estão baixos, há uma ativação da AMPK, enzima responsável pela regulação do metabolismo celular. Apenas 6 semanas de uma dieta cetogénica sem exercício podem reduzir as reservas de glicogênio muscular em 30 a 40%, níveis que encontramos no quadríceps de atletas após 20 sets de leg press. A AMP-sinase inibe processos anabólicos e favorece vias que produzem energia. Ora, a síntese proteica é um dos processos que necessita de um input de energia que sofre deste efeito inibitório via AMPK. Eu sei que existe um estudo a mostrar um aumento da síntese proteica pós-treino com uma dieta cetogénica comparável a condições nutricionais normais, mas é abusivo e falacioso usar este fato para fundamentar a utilização de dietas cetogénicas para ganhos de massa magra. Isto porque se sabe que no pós-treino o efeito inibitório da MPK é atenuado pelo estímulo mecânico ao mTOR e, mais do que isso, os ganhos de músculo não são dependentes apenas do aumento da síntese proteica aguda nas horas que sucedem um treino. Nem isso tem correlação com os ganhos de músculo a prazo. É assim resultado da maior retenção de azoto, um balanço entre a síntese e a degradação proteica que tende a ser desfavorável em cetose. A utilização de dietas cetogénicas em contexto esportivo é também ela controversa. Não são poucos os relatos de atletas de desempenho invejável a alegar a superioridade deste modelo, não duvidando da veracidade dos relatos, são certamente exceções, mas de alguns eu duvido de facto. Apenas em eventos de longas distâncias e duração, como as ultramaratonas e distâncias equivalentes, a cetose pode apresentar algum benefício ou pelo menos não ser contraproducente, mas nunca como enquadramento ideal para o pico de performance atlética, com eventual exceção dessas ultramaratonas, ultradistâncias, em que a oxidação de ácidos gordos e corpos tónicos é um veículo energético viável nas intensidades impostas, baixas. Mas manter intensidades elevadas, superiores a 80% a 85% em cetose e com baixas reservas de glicogênio, será certamente muito difícil, ou uma boa performance no treino resistido de volume médio-alto, clássico para hipertrofia muscular. E a explicação é simples. A utilização de corpos tónicos como fonte de energia pressupõe a sua reconversão em acetil-CoA e integração no ciclo dos ácidos tricarboxílicos. A energia é gerada pela via mitocondrial em exclusivo, dependente do fluxo de oxigênio, que é limitante a intensidades elevadas. No treino resistido, por exemplo, as densidades energéticas do músculo em contração podem aumentar até 1000 vezes, insustentável para a capacidade de transporte de oxigênio até ao tecido muscular. E ainda bem, a produção de radicais livres seria tão grande que colocaria a viabilidade celular em risco. Em condições de elevada demanda energética, o oxigênio torna-se um limitante aceitador de eletrões na cadeia transportadora, levando à acumulação de NADH proveniente do ciclo de Krebs. Este NADH inibe a piruvato de hidrogenase, enzima responsável pela conversão do piruvato a acetil-CoA e seu transporte para a mitocôndria. O piruvato é reduzido a lactato, regenerando o NAD citoplasmático de forma a manter o fluxo glicolítico elevado. No entanto, em cetose, o fluxo glicolítico é mínimo, comprometendo a produção de energia em intensidades elevadas pelo sistema anaeróbio. Apenas o fosfagênio o consegue manter, a fosfocreatina e a ATP livre, mas por um tempo muito limitado, inferior a 10 segundos. A cetose não compromete o trabalho explosivo ou capacidade de produção de força máxima com descansos longos que permitam a regeneração da fosfocreatina, mas em volumes de atividade superior e em intensidades elevadas é bastante limitante. Como seria de esperar, a produção de lactato é ela também menor em cetose e daí os relatos de menos sintomas físicos da sua acumulação, o que não significa melhor rendimento nem sequer melhor recuperação. Na verdade, não significa nada de relevante. Portanto, as dietas cetogénicas não parecem ser superiores a outras estratégias isocalóricas para perda de peso e menos ainda para a melhoria da composição corporal a longo prazo. É o déficit energético que dita a perda de peso independentemente da composição macronutricional da dieta. E no que toca à manutenção da massa magra, a restrição severa de hidratos de carbono pode ser menos favorável ainda. É verdade que a cetose parece promover maior saciedade e isso por si explicar a maior facilidade de adesão ao regime hipocalórico e a eficácia relatada em alguns casos. Mas fica claro que a maior fatia do peso perdido nas fases iniciais não é gordura,
mas sim água e uma proporção de massa muscular superior ao que seria desejável. Também não existe evidência de que a cetose possa ser um processo metabólico de interesse para atletas que procuram desempenho. Em esforço, os hidratos de carbono serão sempre superiores a intensidades compatíveis com tempos e desempenhos vencedores na grande maioria das atividades. É como usar gasolina super num Ferrari. Ele vai andar na mesma, mas o rendimento vai ficar aquém das suas capacidades. E quando o objetivo é ganhar massa muscular, a cetogênese está longe de ser um processo eficiente, mesmo em excedente energético. Embora a síntese proteica em resposta ao treino não fique comprometida como vimos, é importante salientar que este é um minor endpoint quando o objetivo é promover adaptações hipertróficas no músculo, estas dependem do balanço associado e retenção muscular a prazo, resultado da síntese e da degradação proteica. Numa dieta cetogénica, o turnover proteico é superior e espera-se um catabolismo também ele maior pelo ambiente hormonal condicionado. É um facto que existe aplicabilidade clínica para as dietas cetogénicas, reconhecida desde os anos 40 no tratamento da epilepsia refratária e convulsões. Este efeito mediado, em grosso modo, por uma redução da atividade neuronal, também têm sido estudados no tratamento do cancro, em particular do glioblastoma, mas aqui com resultados bem mais cinzentos e questionáveis. Os estudos são de má qualidade metodológica, de pequena dimensão, não têm grupo de controle, os pacientes estão a receber tratamento convencional simultâneo por radioquimioterapia. Mas estas são questões que saem do âmbito deste vídeo, que se foca no impacto das dietas cetogénicas na composição corporal. E aqui a minha opinião é clara. Não vejo motivo para ser assumida como uma estratégia de perda de peso e muito menos em contexto desportivo.